O mal, diz ele, é uma criança robusta. Resta saber se o homem das selvas é uma criança robusta. Caso se concordasse com ele, o que se poderia concluir? Que esse homem, mesmo robusto, seria tão dependente dos outros como se fosse fraco. Então não haveria excessos a que não se entregasse, batendo na própria mãe quando ela demorasse a amamentá-lo, estrangulando o irmão menor quando por ele incomodado, mordendo a perna de outro quando nele esbarrasse ou fosse por ele importunado. Mas ser robusto e dependente são duas suposições contraditórias no estado natural. O homem é fraco quando é dependente e é emancipado antes de ser robusto. Hobbes não viu que a mesma causa que impede os selvagens de usar a razão, como imaginam nossos jurisconsultos, impede-os também de abusar de suas faculdades, como ele próprio afirma. Desse modo, poder-se-ia dizer que os selvagens não são maus, precisamente porque não sabem o que é ser bom. Com efeito, não é o desenvolvimento das luzes, nem o freio da lei, mas a calma das paixões e a ignorância do vício que os impedem de praticar o mal. Neles se desenvolve muito mais a ignorância dos vícios que o conhecimento da virtude. Justino, História, livro 2, capítulo 2. Além disso, há outro princípio que Hobbes não percebeu, e que tendo sido dado ao homem para suavizar em certas circunstâncias a ferocidade de seu amor próprio, ou o desejo de se conservar em estado anterior ao nascimento desse amor, tempera o ardor que ele tem por seu bem-estar com uma repugnância inata de ver seu semelhante sofrer. Não creio que haja contradição alguma a temer em atribuir ao homem a única virtude natural que o detrator mais extremado das virtudes humanas é forçado a reconhecer. Refiro-me à piedade, disposição conveniente a seres tão fracos e sujeitos a tantos males como nós, virtude tanto mais universal e tanto mais útil ao homem, que precede nele o uso de toda reflexão, e tão natural que os próprios animais dão, às vezes, sinais sensíveis dela. Sem falar da ternura das mães pelos filhos e dos perigos que afrontam para protegê-los. Observamos todos os dias a repugnância que têm os cavalos em pisar um corpo vivo. Um animal não passa sem inquietação perto de um animal morto de sua espécie. Há mesmo alguns que lhe dão uma espécie de sepultura. Os tristes mugidos do gado, ao entrar no matadouro, anunciam a impressão que ele recebe do horrível espetáculo que o atinge. Vê-se, com prazer, o autor da fábula das abelhas, Mandeville, médico holandês, estabelecido na Inglaterra, falecido em 1733. Forçado a reconhecer o homem como um ser compassivo e sensível, abandonar, no exemplo que apresenta, seu estilo frio e sutil, para nos oferecer a patética imagem de um homem trancado em casa, que percebe, do lado de fora, um animal feroz arrancar uma criança do colo da mãe, quebrando com seus dentes assassinos seus frágeis membros e dilacerando com as unhas as entranhas palpitantes dessa criança. Que espantosa agitação experimenta a testemunha de um acontecimento no qual não tem nenhum interesse pessoal. Que angústia não sofre à vista disso, por não poder prestar socorro algum à mãe desfalecida nem à criança agonizante. Tal é o simples movimento da natureza, anterior a toda reflexão. Tal é a força da piedade natural, que os costumes mais depravados ainda têm dificuldade em destruir, pois vemos todos os dias, em nossos espetáculos, gente se enternecer e chorar pelas desgraças de um infeliz, como se cada um estivesse no lugar do tirano, e agravasse ainda mais os tormentos de seu inimigo. É o caso do sanguinário Silas, que se mostrava extremamente sensível aos males que não causara. É o caso também desse Alexandre de Feras, que não ousava assistir à representação de nenhuma tragédia, com medo de que o vissem soluçar com Andrômaca e Príamo, ao passo que escutava sem emoção os gritos de tantos cidadãos que eram degolados todos os dias por suas ordens. Mandeville percebeu muito bem que, com toda a sua moral, os homens nunca teriam passado de monstros, se a natureza não lhes tivesse dado a piedade em apoio da razão. Mas não percebeu que dessa única qualidade decorrem todas as virtudes sociais que ele pretende contestar aos homens. Com efeito, que é a generosidade, a clemência, a humanidade, se não a piedade aplicada aos fracos, aos culpados, ou à espécie humana em geral, até mesmo a benevolência e a amizade são, afinal de contas, produções de uma piedade constante, fixada sobre um objeto particular. De fato, desejar que alguém não sofra, que outra coisa é, senão desejar que seja feliz?
Mesmo que fosse verdade que a comiseração não passa de um sentimento que nos põe no lugar daquele que sofre, sentimento obscuro e vivo no homem selvagem, desenvolvido mas fraco no homem civilizado, que importaria essa ideia a verdade do que digo, se não para lhe dar mais força? Com efeito, a comiseração será tanto mais radical quanto mais intimamente o animal espectador se identificar com o animal sofredor. Ora, é evidente que essa identificação deve ter sido infinitamente mais estreita no estado natural que no estado de pura razão. É a razão que engendra o amor próprio e a reflexão que o fortifica. É ela que faz o homem cair em si. É ela que o separa de tudo aquilo que o incomoda e o aflige. É a filosofia que o consola. É por ela que ele diz em segredo, ao ver um homem que sofre: morre se quiseres, que eu estou em segurança.